Boa noite, turma. Boa noite, Halene. Boa noite, turma. Boa noite, Ayrton Aleph. Vamos agora apresentar um trabalho difícil, porém interessante. Vamos falar sobre o ciclo celular e os efeitos, mecanismos da radiação a nível celular. Ciclo celular. Ciclo celular é um conjunto de processos que se passam numa célula viva entre duas divisões celulares. O ciclo celular consiste na intérfase e na fase mitótica, que inclui a mitose e a divisão celular. A célula também apresenta períodos em sua existência. Durante a organização celular está em constante atividade, produzindo substâncias diversas, realizando processos químicos e físicos e desempenhando suas funções, contribuindo assim para a sobrevivência do organismo e do indivíduo, consequentemente. Podemos dividir este período de intérfase em três fases: G1 ou G0, S e G2. G1 ou G0 é o período imediatamente após a formação da célula. Quando em G0, a célula não recebe estímulo para iniciar uma nova divisão. Fica exclusivamente para realizar sua atividade celular. Neurônios são exemplos de células que permanecem em G0. As células que se apresentam em G1 passam por períodos de crescimento, diferenciação e produção de substâncias, como proteínas. S na fase de síntese, temos que a célula, mesmo realizando suas funções metabólicas, inicia o processo de duplicação do seu material genético, o DNA. Ao final desta etapa, a célula contará com seu DNA todo duplicado e passará então para a fase seguinte, G2. G2 é a fase que se caracteriza pela produção de substâncias que irão contribuir para a formação de duas novas células que serão formadas. Assim, todas as organelas devem ser duplicadas. Finalizando o período de G2, a célula passa para a etapa de divisão. Em caso de divisão para a formação de células somáticas não reprodutivas, ocorrerá o processo de mitose, mas em caso de formação de células germinativas, reprodutoras espermatozoides ou óvulos, teremos o processo de meiose. Em ambos os processos de divisão, mitose ou meiose, haverá formação de novas células ao final do processo. As células formadas pelo processo de mitose serão iguais entre si e em relação à célula-mãe que as originou. Já em relação às células formadas pelo processo de meiose, estas serão diferentes entre si. O tempo relativo ao ciclo celular varia de acordo com a função desempenhada pela célula. As células da epiderme intestinal, por exemplo, podem se dividir até 2 vezes por dia, enquanto que as células do fígado até 2 ao ano. Já as células nervosas, os neurônios, praticamente não se dividem. A interação da radiação nas células é uma função probabilística, isto é, podem ou não interagir e, se interagir, pode ou não provocar danos à célula. A disposição inicial de energia é muito rápida, cerca de 10 elevado a menos 17 segundos. A interação radiação-célula não é seletiva, isto é, a energia é depositada ao acaso na célula. As alterações nas células, tecidos ou órgãos resultantes da interação com radiações ionizantes não são características, isto é, não podem ser distinguidas devido a outros tipos de trauma. As alterações biológicas em células e tecidos, devido às radiações ionizantes, ocorrem apenas após um período de latência, que podem ir de minutos a semanas ou até anos, em função de dose, cinética celular, etc. Danos celulares provocados pela radiação. Danos letais, os quais são irreversíveis e irreparáveis, conduzindo à morte da célula. Danos subletais. Podem ser reparados em algumas horas, exceto se outros danos subletais forem adicionados antes da recuperação celular, o que conduzirá ao aparecimento de um dano letal. Danos potencialmente letais. Podem ser manipulados pela reparação quando as células são retidas no estágio de não divisão.
Quando uma célula é irradiada, o que pode ocorrer? Não ocorre nada. Se houver interação da radiação, pode interagir e pode não interagir. Se interagir, pode não provocar lesão celular e pode provocar lesão celular. Diminuição da velocidade da mitose. Baixas doses de radiação atrasam a mitose celular, conhecido também como atraso na divisão celular. Morte interfásica. Depende de como a célula foi irradiada. Morte da célula antes de entrar em mitose. As células altamente mitóticas sofrem morte interfásica, com doses mais baixas do que as células menos mitóticas. Morte celular. Causa a morte da célula. Fatores que afetam a resposta celular: transferência linear de energia, LET, eficiência biológica relativa, RBE, relação de enriquecimento em oxigênio, OER. Transferência linear de energia, LET, energia transferida por unidade de comprimento de percurso, expresso por kVh por micron de unidade de densidade de material. Quanto maior o LET da radiação, maior é a possibilidade de haver interação biológica. Eficiência biológica relativa, RBE, descreve quantitativamente o efeito relativo do LET. É uma comparação de doses de radiação em estudo com uma dose de raio-x, 250 kHz, que produz a mesma resposta biológica. Quando o LET aumenta, RBE aumenta. Radiações de baixo LET têm baixo RBE. Radiações de alto LET têm grande RBE. Relação de enriquecimento em oxigênio, OER. O OER é a dose de radiação que produz uma dada resposta biológica sob condições anóxicas, dividida pela dose de radiação que produz a mesma resposta biológica sob condições aeróbicas. A OER é dependente de LET. É maior para a radiação de baixo LET e é menos eficaz com radiação de alto LET. Agradecemos a compreensão de todos. Boa noite. Boa noite.